Olá! Vamos conversar sobre um assunto que mudou o mundo e que continua sendo extremamente importante: o HIV e a AIDS. A ideia aqui é a gente desvendar, de um jeito bem claro e direto, o que a ciência sabe hoje sobre o vírus, sobre como se prevenir e sobre o tratamento. E para a gente começar, não dá para não falar da Dezembro Vermelho, né? É aquela campanha nacional que todo ano nos convida a pensar sobre prevenção, sobre assistência e, talvez o mais importante de tudo, sobre o respeito aos direitos de quem vive com o vírus. O nosso caminho aqui vai ser bem simples. Primeiro, vamos entender de vez a diferença entre HIV e AIDS. Depois, como acontece a transmissão e quais são as fases da infecção. Na sequência, a gente vai ver o arsenal que existe hoje para a prevenção, a revolução que foi o tratamento e, para fechar, vamos olhar para o cenário atual no Brasil com dados bem concretos. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa resolver uma confusão que é muito, mas muito comum. Entender a diferença básica entre ter o vírus e ter a doença é o primeiro passo de todos para a gente conseguir combater o preconceito. Funciona assim. De um lado, a gente tem o HIV, que é o vírus. Do outro, a AIDS, que é a doença, ou seja, o estágio mais avançado da infecção. Então, o ponto crucial que todo mundo precisa entender é: ter o vírus não significa de jeito nenhum ter a doença. Com o tratamento que existe hoje, uma pessoa pode viver com HIV a vida inteira sem nunca chegar a desenvolver a AIDS. O HIV é um tipo bem específico de vírus, um tal de retrovírus, e o jeito que ele age é a chave de tudo. Imagina que as nossas células de defesa, as TCD4+, são como os soldados de elite do nosso corpo. O HIV é um invasor que ataca justamente esses soldados. Ele entra neles, usa a própria estrutura da célula para fazer milhares de cópias de si mesmo e, nesse processo, acaba destruindo nosso exército de defesa aos poucos. Ok, agora que a gente já sabe o que é o vírus, vamos entender como ele passa de uma pessoa para outra e como a infecção avança no corpo se não for tratada. As principais formas de transmissão já são bem conhecidas: relações sexuais sem camisinha e o compartilhamento de objetos que cortam ou furam. E atenção aqui, esse ponto sobre perfuro-cortantes é super importante para quem atua na área de segurança do trabalho, porque o risco com esses materiais no dia a dia é uma realidade que exige o máximo de cuidado. A transmissão também pode acontecer da mãe para o bebê, mas felizmente hoje existem métodos muito eficazes para impedir que isso aconteça. Tão importante quanto saber como se transmite é saber como não se transmite. O HIV não sobrevive no ar nem em superfícies. Então, abraçar, beijar, compartilhar talheres, usar o mesmo banheiro, nada disso transmite o vírus. Essa informação é uma arma poderosa contra o estigma e o medo que não tem fundamento nenhum. Sem tratamento, a infecção costuma seguir um roteiro. Primeiro, tem uma fase aguda, que muitas vezes parece uma gripe bem forte. Depois, vem a fase mais traiçoeira, a assintomática. A pessoa não sente nada, mas o vírus está lá se multiplicando quietinho e já pode ser transmitido. Essa fase pode durar anos, até que a imunidade cai tanto que começam a surgir os primeiros sintomas, e lá na frente, a AIDS, com doenças oportunistas bem mais graves. Mas olha, a história não precisa de jeito nenhum terminar assim. Vamos agora para a parte das soluções, para a gente ver como a ciência nos deu um verdadeiro escudo de proteção. Hoje em dia, a gente não fala mais de um método único e isolado. O nome do jogo é prevenção combinada. É como se fosse uma caixa de ferramentas. Cada pessoa pode escolher e combinar as ferramentas que fazem mais sentido para a sua vida e construir a sua própria proteção. A primeira ferramenta dessa caixa, e a mais conhecida, é o preservativo, a camisinha. Ela continua sendo o método mais eficaz para se proteger não só do HIV, mas de um monte de outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Agora uma ferramenta mais moderna, a PrEP. É um remédio, um comprimido de uso diário, que uma pessoa que não tem HIV toma para impedir que o vírus consiga se instalar no corpo dela. É uma profilaxia, ou seja, uma prevenção feita antes de uma possível exposição. E o melhor, está disponível de graça no SUS. E se alguma situação de risco acontecer? Aí entra a PEP. Ela funciona como uma medida de emergência, quase como uma pílula do dia seguinte para o HIV, que precisa ser iniciada em até 72 horas depois da exposição para conseguir impedir a infecção. E claro, nenhuma dessas ferramentas funciona sem o quarto pilar, a testagem. Saber se você tem ou não o vírus é a porta de entrada para o tratamento. E o tratamento, como a gente vai ver agora, também é uma poderosíssima forma de prevenção.
E é isso que nos leva para a parte talvez mais revolucionária dessa história toda. O tratamento da HIV virou completamente o jogo da epidemia. No Brasil, o tratamento é um direito garantido, oferecido de graça pelo SUS. A chamada terapia antirretroviral, ou TARV, é uma combinação de medicamentos que age em várias frentes para simplesmente parar a multiplicação do vírus. Com isso, o sistema imunológico da pessoa ganha tempo para se recuperar e se fortalecer de novo. Agora, atenção total aqui, porque este é o conceito mais importante e transformador sobre HIV hoje em dia. São só 2 letras, mas que mudam absolutamente tudo. I igual a I. Indetectável é igual a intransmissível. Isso é um fato científico, comprovado por inúmeros estudos. Significa que uma pessoa que vive com HIV, faz o tratamento certinho e a quantidade de vírus no sangue dela fica tão baixa que os exames não conseguem mais detectar, essa pessoa não transmite o HIV por via sexual. Simples assim. O tratamento se tornou a forma de prevenção mais eficaz que existe. Isso é revolucionário. Ok, com todas essas ferramentas disponíveis, como é que está o cenário hoje? Vamos para a nossa última parte, para analisar os dados e os desafios que a gente ainda tem pela frente. 39 mil. Esse é o número aproximado de novos diagnósticos de HIV no Brasil a cada ano. É um número que serve de alerta, um lembrete de que, mesmo com todo o avanço da ciência, a epidemia não acabou. A transmissão ainda está acontecendo. Mas também temos boas notícias. A cidade de São Paulo, por exemplo, virou um caso de sucesso. Eles conseguiram reduzir a taxa de detecção para um nível abaixo da média nacional, com uma queda impressionante de mais de 53% nas novas infecções desde 2016. Isso prova que as políticas públicas de expansão de testes e de prevenção combinada realmente funcionam. E quem são as pessoas mais atingidas hoje? Aquele conceito antigo de grupo de risco foi deixado de lado porque ele criava muito estigma. Hoje se fala em populações-chave, que são grupos que estão em uma situação de maior vulnerabilidade por diversos fatores sociais. Mas o recado fundamental é este: o HIV não escolhe orientação sexual, identidade de gênero ou profissão. O risco está no comportamento, na prática sexual sem proteção e não em quem a pessoa é. E a gente encerra com essa reflexão. Hoje, o HIV é uma condição de saúde crônica que pode ser controlada, assim como diabetes ou hipertensão. Os avanços científicos nos deram as ferramentas para controlar o vírus e para zerar a transmissão. O maior desafio que sobrou não é mais biológico, e sim social. A luta contra o estigma e a desinformação é a grande batalha que precisa ser vencida agora.